Bom, pessoal, vamos começar então. Bom dia a todos. Enfim, a apresentação eu coloquei esse título aí, Dever Fundamental de Participação, uma proposta para a reestruturação da estrutura partidária do Brasil. E, na verdade, eu vou alterar depois esse título, eu já tinha conversado com a professora semana passada, porque a ideia é fazer um trabalho a respeito dessa questão partidária, mas comparando Brasil e Portugal no caso. Mas eu tinha falado com a professora, eu vou hoje falar a respeito apenas da estrutura brasileira. E aí tem algumas coisinhas aqui, e aí eu vejo aqui o Fred e a Alice que estavam na apresentação de constitucional. Então tem um detalhezinho ou outro que vai ser um pouco semelhante, mas o enfoque aqui ele é completamente diferente daquele que eu coloquei naquela apresentação. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro logo no início é o que eu quero fazer. Então, basicamente, a minha ideia, a qual se originou com uma contribuição fundamental do Sami, num dia que nós estávamos conversando e o Sami me passou umas ideias e aí eu segui esse caminho. A ideia básica ela é a seguinte: no nosso sistema brasileiro, no sistema, no caso, político, jurídico brasileiro, e aqui eu falo para a maioria de brasileiros, a gente sabe que existem dois problemas que são, eu considero, fundamentais. O primeiro é uma ausência de representatividade, ou seja, uma ausência de representatividade no sentido de que muitas vezes não se sabe, não em quem votou, o cidadão votou, mas efetivamente para quem o seu voto está indo, devido a algumas características que eu vou explicar aqui depois, por um lado, e por outro lado, o reverso, que é a falta de accountability, ou de prestação de contas. Por mais que o governo, e aqui eu repito, que a minha apresentação hoje ela se limita aí ao Brasil, então por mais que o governo brasileiro tenha implantado mecanismos de publicidade e exista o princípio da publicidade, etc., do ponto de vista de representatividade, eu parto desse princípio de que não há esse vínculo entre o cidadão e o seu representante. Por isso que eu coloquei como problema de pesquisa, e na verdade o meu objetivo aqui é o quê? E daí aquele título, é fazer uma proposta de alteração da legislação brasileira como nós temos hoje, acrescentando, alterando alguns elementos. Logicamente que falar de sistema político, jurídico, envolve uma série de coisas, então eu vou me delimitar, eu vou me focalizar em dois elementos específicos, não tudo, é óbvio, mas embutir nessa alteração esse conceito que eu acho que é fundamental, que é importantíssimo, que é o conceito de dever fundamental, e daí esse problema que eu apresentei aí. Então, quer dizer, aqui os próprios objetivos, primeiro, por um lado, mostrar que o que nós temos hoje não gera representatividade e não gera o retorno ao cidadão, por um lado, e por outro, obviamente, então, propor soluções para isso. E como eu estou fazendo isso? Vocês podem ver aí, no que eu distribuí para vocês, tem apenas a estrutura, não tem as referências estão no arquivo que eu coloquei lá no Dropbox ontem. Eu imprimi ali para a professora apenas as referências para poder ver aqui o que foi utilizado, mas está lá no arquivo. Mas eu dividi, como vocês podem ver, em 4 tópicos. Eu achei que assim ficou melhor. Por quê? Porque no primeiro tópico, ele é mais teórico, digamos assim, ele é mais doutrinário. O meu objetivo nesse primeiro ponto vai ser apresentar aí uma conceitualização do que é democracia. Porque a gente sempre fala em democracia, mas quando você para e pergunta o que é democracia, eventualmente surgem algumas dificuldades, então quero deixar claro, nesse primeiro ponto, qual é o conceito que eu vou utilizar para desenvolver o restante do trabalho. No segundo ponto, no segundo tópico, eu estou trazendo essa situação dos partidos políticos no Brasil, como eu falei no início, por enquanto no Brasil. Por que partidos políticos? Porque a representação que nós temos hoje é uma representação partidária. Então eu vou entrar em detalhes sobre isso também posteriormente,
né? Não existe no âmbito brasileiro a possibilidade de candidaturas avulsas, sem vinculação a nenhum partido político. Então, o item 1 ele é conceitual, digamos assim. O item 2 é a prática como ela existe hoje. Aí no item 3, que é sobre deveres fundamentais, eu volto um pouco para a teoria, porque aí eu vou apresentar aqui o que é essa teoria dos deveres fundamentais. E no item 4 estão aí os 3 pontos com os quais eu quero trabalhar aqui nessa disciplina. Mas aí sim, nesse item 4, seria aquele momento em que eu vou fazer, então, essa proposta de alteração nesses 3 pontos, embutindo essa ideia de deveres fundamentais. Então, essa é a estrutura que eu vou seguir. Bom, dando início, então, o ponto 1, a primeira coisa que eu queria deixar claro é a distinção entre 2 conceitos que hoje eles estão juntos, mas que originariamente são 2 coisas completamente distintas, que é o conceito de governo representativo por um lado e o de democracia por outro lado. Quer dizer, quando a gente olha hoje, é claro, todo mundo sabe disso, e eu deixo claro que eu não tenho aqui nenhum objetivo de fugir ao padrão de representação, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não tenho nenhuma pretensão, até por considerar obviamente inviável nenhum tipo de uma democracia direta no seu caráter eletivo aqui, mas a gente pressupõe que quando se fala em democracia se esteja falando em governo representativo, e lá nas suas origens, no século XVIII, eram 2 coisas completamente distintas. Especificamente os americanos, nos federalistas, deixam isso muito claro. O governo representativo é uma coisa, e o objetivo deles não era, em absoluto, criar um governo democrático no sentido de participação popular. Ou seja, a ideia de representação ali existente era uma representação que pressupunha a representação de uma parcela muito reduzida da população. E não um governo que se apresentasse como democrático efetivamente, nos moldes que nós temos hoje, digamos assim. Por isso que se tem aí esses 3 modelos históricos do conceito de democracia. O primeiro, que seria esse conceito de democracia parlamentarianista, como diz o autor, que eu preferi chamar aí democracia de parlamento, do final do século XVIII e metade do século XIX. Quer dizer, um modelo de democracia que eu não vou entrar no mérito no trabalho, porque eu acho que não tem razão aqui de explicar, só no relatório, só deixar claro aqui que é esse governo representativo, né? Ou seja, representava aí uma parcela muito pequena da população. Depois, em meados do século XIX, até aí mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, ou um pouco depois ainda, se tem aquilo que se chama de democracia de partidos de massa, e se considera, ou pelo menos um dos autores nos quais eu me baseei aqui, ele considera que a partir aí da década de 70 do século passado até os dias de hoje, se tem o que ele chama aí de democracia, que eu traduzi assim, de auditório. Quando eu vi em português, sempre estava de auditório. Basicamente, o que é isso? Quer dizer, a democracia de partido, ou democracia partidária, é aquela que está na Constituição brasileira, quando se tem que a representação é feita por partidos. E o que o autor chama de democracia de auditório é uma mudança que ele enxerga, que não é o fim dos partidos como instituições representativas, não é isso, mas é o fato de que, na atualidade, muito mais do que partidos, quem acaba representando o cidadão são pessoas, e essas pessoas, elas surgem por meio da mídia, digamos assim. Então, esse autor ele coloca esses 4 princípios aí, de que um governo representativo, e aqui é claro, que se num primeiro momento governo representativo e democracia eram 2 coisas distintas, com o passar do tempo, especialmente aí do século XIX e início do século XX, e principalmente com a ampliação do direito de sufrágio, quer dizer, deixando-se de ser sufrágio censitário, depois englobando mulheres, etc., se tem uma junção desses 2 conceitos, então ele coloca que seriam esses 4 critérios, ou esses 4 princípios aí de um governo representativo. Primeiro, óbvio, como temos hoje a eleição de representantes. Segundo, a autonomia do representante frente ao representado, portanto não existiria um mandato
vinculativo, né, entre o representante, mandato imperativo entre o representante e o representado, a liberdade da opinião pública, que significa dizer que a opinião pública ela não necessariamente precisa seguir a orientação partidária durante a legislatura, né? Ou seja, eu posso hoje votar a favor do tema X e amanhã, atuando não no momento eleitoral, mas no momento que eu vou chamar aqui de cidadão, de expor ideias, etc., eu me coloco contra. E, por fim, a submissão dos debates, das decisões ao debate público. Então, para diferenciar a democracia partidária da democracia de audiência, aplicando-se esses princípios, se tem aqui o quê? Que, por um lado, a democracia partidária, quando se fala em democracia partidária, se tem que a eleição do representante, o voto é feito no partido. E eu repito, e já coloco aqui logo de cara, eu repito que eu vou detalhar isso depois, mas é o que nós temos hoje no Brasil, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, não existe a possibilidade de uma candidatura avulsa. Então, no âmbito brasileiro, é obrigatório que qualquer um que queira se candidatar seja filiado a um partido político, é uma condição de elegibilidade, e quando se vota, o voto ele é contado primariamente ou inicialmente para o partido, né? Ou seja, não se vota, ainda que no Brasil a gente vá lá e diga, eu votei no fulano, na pessoa X. Na prática, a gente não está votando no primeiro momento na pessoa X, estamos votando no partido do fulano para depois o voto ser contado ao indivíduo, mas isso eu vou detalhar daqui a pouquinho também. O segundo ponto é a autonomia do representante. Ela é limitada pela fidelidade e disciplina partidárias, ou seja, o representante ele é autônomo frente ao cidadão, mas ele é vinculado à orientação partidária, até porque a vaga parlamentar, e aqui a minha análise vai ser centrada principalmente no âmbito do poder legislativo, não do executivo. Então, a vaga, o mandato, ele é do partido, né? Então, o representante ele é autônomo frente ao cidadão, mas ele é vinculado à orientação partidária. Terceiro ponto, essa liberdade da opinião pública. Se considera que quando existe essa democracia partidária efetiva, a sociedade ela é dividida da mesma forma que os partidos. Então, muito resumidamente, se a gente tem um partido de esquerda e um partido de direita, em tese a sociedade também é dividida claramente nessas duas ideologias de esquerda e de direita. E, por fim, que a submissão das decisões ao debate público ela é vista do ponto de vista de uma decisão intrapartidária, ou seja, quem toma as decisões é o partido, o cidadão ele não interfere diretamente, a não ser óbvio que ele seja filiado a um partido. Então as decisões elas transitam ali nesse intrapartidário, nesse espaço intrapartidário. Por outro lado, nessa democracia, ou nesse modelo de democracia, e vejam que aqui eu estou apresentando esse modelo de democracia muito mais do seu ponto de vista teórico, não tanto jurídico ainda. Se tem como característica principal que a eleição de representantes é vinculada à pessoa, e aqui eu quero deixar claro que os partidos, obviamente, eles não deixam de existir, né? Eu repito que é obrigatório que o cidadão, que o candidato ele seja vinculado a um partido político, mas o cidadão, quando vai votar, ele não vota pensando no partido, ele vota pensando na pessoa, no candidato, o que é um problema, como eu vou mostrar depois. A autonomia do representante se considera que ele tem um compromisso vago com a sociedade. Vago em que sentido? No sentido de que o candidato, por exemplo, na sua propaganda eleitoral, vira e fala, bom, eu vou investir em educação. Quem é contra isso? Quer dizer, ninguém, em princípio, vai ser contra um candidato que diz que vai investir em educação, que vai investir em saúde, que vai investir em transporte, em segurança. Mas ele não diz como ele vai fazer ou quanto ele vai investir. Por isso que o compromisso é vago, permitindo várias interpretações. Quer dizer, se eu sou uma pessoa que prioriza educação superior, por exemplo, e o candidato diz que vai investir em educação, eu me considero contemplado por aquela proposta. Liberdade de opinião pública, aqui nesse modelo existe essa distinção clara entre o resultado eleitoral e a vontade da opinião pública, então a sociedade não seria tão dividida naquelas clivagens como seria no caso anterior. E
as decisões elas são muito mais publicizadas e, em tese, acessíveis ao cidadão, até mesmo porque esse modelo se baseia no uso intensivo da mídia. Tanto que esse autor, ele coloca que hoje o político ou o representante ideal não é aquele que tenha boas ideias, mas é aquele que sabe usar bem a mídia a seu favor. Ele deixa isso bem explícito no seu texto. Então esse seria um ponto. E por outro lado, eu acho importante ressaltar que nós temos hoje um modelo de democracia que, se ainda do ponto de vista estritamente teórico aqui, se fundamenta nesse conceito de pluralismo. Ou seja, essa democracia, essa vertente pluralista, parte do princípio de que não existiriam aí poucos grupos dominantes, como seria anteriormente no caso do início, lá em que você tinha claramente só um grupo dominando. Quer dizer, se parte do princípio de que hoje existem inúmeros grupos na sociedade, cada grupo possui recursos de poder distintos, o que permite, por um lado, a não concentração de poder em meia dúzia de pessoas e, por outro lado, obviamente, permite que todos tenham algum tipo de influência junto ao Estado. Outro ponto dessa democracia pluralista é a ideia de que o Estado ele não necessariamente irá concretizar a vontade da maioria, ou seja, essa ideia de vontade da maioria ela não existe. O que existe, como eu pus aqui, é que a ideia de maioria tem um significado exclusivamente numérico, com o objetivo de eleger pessoas, mas não que o Estado o governo vá concretizar alguma suposta vontade da maioria. E esses últimos dois pontos aqui, de que toda democracia pluralista pressupõe um controle mínimo do cidadão sobre os governantes e que esse controle mínimo ele seria visto, então, na forma, como eu pus aí embaixo, de eleições regulares e com competição entre esses diversos grupos. Nesse sentido, então, aqui eu coloquei essa síntese do que se entenderia por esse modelo de democracia hoje, em que o cidadão é o titular da soberania, mas a soberania é exercida por representantes, lógico. Existem eleições regulares, com voto secreto, com competição entre facções ou grupos. E aqui a palavra facção ela não tem, obviamente, um sentido negativo, Quer dizer, facções políticas no sentido de grupos políticos, de partidos, Os poderes do Estado são impessoais, Ou seja, o Estado de direito com a separação entre os três poderes. A existência, então, de uma Constituição que garanta esses direitos, e aqui eu estou me limitando aos direitos chamados aí de liberdades, Ou seja, liberdade de expressão, de associação, de voto, de crença política, porque, óbvio, senão o cidadão não pode expressar. E a existência, então, desses grupos de interesse, ou outros, além de partidos políticos, competindo entre si. E isso aqui é sintetizado, eu trouxe aqui duas pequenas citações, uma do professor Jorge Miranda e outra do professor Canotilho, que vão fazer, de certa forma, a ponte entre esse conceito mais teórico de democracia e o seu aspecto mais jurídico, digamos assim. E aí é que eu vou caminhando, então, em direção ao item número 2. Então, o professor Jorge Miranda coloca isso aqui, que as traves mestras da democracia representativa seriam esses 4 pontos. Primeiro, a possibilidade de ter o povo uma vontade atual ou conjetural, jurídica e politicamente eficaz. E eu enfatizo aqui a ideia do juridicamente eficaz, porque isso aqui está diretamente relacionado com o meu objetivo. Quer dizer, qual é a possibilidade ou qual é a capacidade que o cidadão tem de, juridicamente, colocar em prática o seu desejo. O segundo, a questão de não haver a possibilidade de haver uma democracia direta, eu já tinha enfatizado isso no início. O terceiro, a concorrência da vontade do povo, manifestada pelo colégio de todos os cidadãos com direitos políticos, com a vontade manifestada pelos órgãos governativos de caráter representativo. Então, de novo, isso aqui, ao meu ver, está diretamente relacionado com o vínculo eleito e eleitor, gerando a ideia de representação. E o último item, que também, ao meu ver, está relacionado aqui com o tema, que é a responsabilidade dos governantes, através do cumprimento de seus deveres constitucionais relativos ao exercício de seus cargos e dever de informação ao povo, que seria, então, a ideia de accountability. E
Por outro lado, aqui o professor Canotilho, para reforçar, ele coloca então que o pluralismo é uma realidade, né, já que existem inúmeras, não existiria um ou dois ou três polos de poder, existem inúmeros polos de poder definidos por meios distintos, ou seja, seria a ideia de que você pode ter um grupo econômico forte, mas também tem um grupo ideologicamente forte, vários grupos na sociedade que representariam então inúmeras vontades populares, digamos assim, e a acentuação, como ele coloca aqui, do pluralismo, expressão e organização política democráticas como elemento constitutivo, obviamente, de um Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, qual é o primeiro ponto aqui teórico que eu queria ressaltar? O fato de que nós temos, inegavelmente, o conceito de democracia representativa, que se fundamenta ainda do ponto de vista jurídico, em uma democracia de partidos, com vários partidos competindo entre si para representar o cidadão. Por outro lado, mas ainda nesse ponto de vista aqui um pouco mais teórico, eu coloquei aqui a ideia de cidadania, e aqui eu não vou entrar muito no mérito do conceito, eu creio que seja claro para todos essa distinção de definição ampla e de definição restrita, né? Ou seja, a definição ampla, eu coloco que ela estaria mais ligada à ideia de ser humano como ser humano em si, enquanto que a definição restrita ela está ligada à possibilidade de exercício de poder, de direitos políticos, né? Capacidade eleitoral ativa e passiva. E aí eu trouxe esse questionamento aqui, que ele vai ser relevante para algo que eu vou falar depois. Se a própria ideia de cidadania seria um direito fundamental. E aí o que se tem é que sim, é que, de maneira geral, se considera a cidadania como um direito fundamental, porque entra nesse argumento que está aqui, de que o argumento mais forte, então, para o entendimento da cidadania como direito fundamental é sua correspondência substancial à definição de direitos fundamentais, entendendo-se esses direitos fundamentais como normas jurídicas positivas de nível constitucional, que refletem valores essenciais na sociedade, visando proteger diretamente a dignidade humana na busca pela legitimação da atuação estatal. Por que eu quero enfatizar isso aqui agora? Porque o meu objetivo, como eu falei no início, é fazer com que essa cidadania ela se enquadre não apenas no seu sentido de um exercício de um direito, mas que ela se enquadre também como exercício de um dever fundamental por parte do cidadão. Tá? Então, eu queria apenas colocar aqui que é um elemento, obviamente, central, tanto que no caso brasileiro, e aí eu trouxe aqui, né, o artigo 1º da Constituição Brasileira, que traz, então, e deixa isso explícito, deixa explícita a presença como um fundamento do Estado brasileiro, esses dois pontos que eu estou apresentando aqui, que eu apresentei até o momento. O primeiro deles é a ideia, e aí eu começo aqui de baixo para cima, da ideia de democracia, com o poder emanando do povo, né? E como fundamento, óbvio, esse próprio pluralismo político, por um lado, e por outro lado, claro, a ideia de cidadania, como todos sabemos, que está aí no artigo 1º, inciso 2. E, para fechar esse primeiro ponto, eu trouxe aqui alguns elementos, né, de exercício da cidadania. Tem uma autora, Ana Maria Lopes, que ela coloca no texto dela 30 possibilidades de exercício da cidadania por parte do indivíduo no Estado brasileiro. Então, eu citei aqui alguns e eu destaquei o último, porque o foco desse trabalho é o último, né? Ou seja, eu não vou entrar no mérito aqui de ação popular, de mandado de injunção, enfim. O objetivo é analisar como se dá a questão do sufrágio. E eu coloquei aqui, entre parênteses aí, entendendo-se aqui, eu estou entendendo o sufrágio como o ato do indivíduo votar no dia da eleição, mas também incluindo os outros 3 momentos, principalmente os 2 primeiros aqui, plebiscito e referendo, como momentos que eu vou chamar aqui, entre aspas, de momentos eleitorais, já que o cidadão vai e vota, sim ou não, em um plebiscito ou um referendo. Então, esse seria o cerne do primeiro tópico.